Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente sexta-feira para nós. É com muito bom coração que nós estamos aqui, iniciando este momento do nosso Evangelho diário, este momento que todos nós abrimos o nosso coração para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e também para os ensinamentos do nosso amado Jesus. Bom, meus irmãos, que todos sejam bem-vindos, que o Cristo, ele possa hoje estar presente em nosso coração, concedendo a todos nós mais tranquilidade, mais paz em nossa alma, mais calma em nossos pensamentos. E aliás, falando em pensamento, é sobre esse o nosso tema de hoje. O tema do nosso evangelho dessa sexta-feira é como o pensamento ele vai criar e desenvolver a vida que nós buscamos. Como o pensamento, ele é uma grande força que vai desenvolver e até mesmo atrair para nós aquilo que estamos desejando. E bom, para a gente começar esse tema, é indispensável começarmos falando de Jesus. O nosso amado Mestre Nazareno, quando ele vem até a Terra, vejamos bem, Jesus é o governador da Terra. E há 2000 anos atrás ele esteve presente aqui conosco, fisicamente. E continua até os dias atuais, espiritualmente. Mas Jesus, quando ele esteve aqui fisicamente entre nós, vejamos que o Cristo, ele não veio apenas para nos ensinar a trabalhar a fé no nosso coração. Jesus, ele não esteve aqui apenas para nos ensinar a superar os momentos difíceis, a acalmar as nossas dores, a nos reerguer depois dos momentos difíceis da nossa vida. Mas Jesus, sobretudo, esteve aqui entre nós também para nos ensinar sobre educar os nossos pensamentos, sobre reavaliar o que estamos nutrindo em nossa casa mental, quais os pensamentos estão rondando a nossa alma. Se olharmos minuciosamente, isso é até algo que é pouco falado, mas se a gente olhar minuciosamente, perceberemos que a cada passo, a cada ensinamento, Jesus ele vai reafirmar para nós, nos ensinando a importância do que a gente pensa, a importância do que a gente nutre no nosso coração, a importância das intenções que nós temos. Porque quando a gente fala de pensamento como uma grande força criadora, não estamos apenas falando do pensamento como uma ideia, sobretudo uma ideia intelectual, não. Mas estamos dizendo sobre o pensamento como um resultado, como um compilado, um conjunto. O pensamento como um conjunto de ideias, de intenções. Os pensamentos, eles são conjuntos de intenções, de desejos, de vontades, da imaginação. Então é todo um conjunto. E se notarmos Jesus a cada passo, a cada ensinamento, ele nos atenta e nos ensina a importância de estarmos sempre vigiando esse compilado que envolve o nosso pensamento, vigiando as nossas intenções, os nossos desejos, a nossa vontade. Por isso, o Cristo, ele é o nosso guia. Por isso, Jesus, ele é o modelo da nossa humanidade. Porque Jesus exemplificou perfeitamente para todos nós como educar os pensamentos, como elevar os pensamentos e dessa forma elevar a nossa alma.
Porque o pensamento, meus irmãos, ele é grande força criadora. Tudo que a gente nutre de intenção, de vontade, aqui eu digo o pensamento, nós estamos sintonizando com isso. Um exemplo aqui para nós. Se frequentemente estamos nutrindo os nossos pensamentos com notícias ruins, com assuntos pessimistas, é isso que teremos em nossos pensamentos: notícias ruins, assuntos pessimistas. E será isso que a gente vai ter para ofertar para o próximo. Então, quando a gente se encontra com alguém, será isso que a gente vai ofertar: notícia ruim, pensamento negativo, comentários que não são favoráveis para a nossa vida. Será isso que a gente vai ofertar? E automaticamente, aqueles irmãos que não têm nenhuma afinidade com ideias negativas, comentários ruins, começam a se afastar de nós. E vamos começando a atrair aqueles que têm a sintonia do pensamento como a gente, que gostam também de noticiário, que só passa notícia ruim, que gostam só de ideias negativas, assuntos negativos, que só reclama, que adora afirmar o quanto tudo tá perdido, o quanto tudo tá ruim. É isso que a gente começa a atrair. Tá vendo como o pensamento, aqui de uma forma muito simples, ele é uma força criadora, que ele vai ali gerando afinidades. Então, através do pensamento, nós atraímos pessoas, situações, momentos, oportunidades em nossa vida. Vejamos bem, se estamos nutrindo, buscando em nossos pensamentos vingança, vaidade exacerbada, se estamos nutrindo orgulho, egoísmo, avareza, será isso que vai ter na nossa casa mental. E, consequentemente, como dissemos, será isso que teremos para ofertar ao próximo. Serão os assuntos que teremos para falar, serão as situações que buscaremos. Então, os nossos pensamentos eles vão estar afinizados com situações e energias que não são proveitosas para a gente. Em contrapartida, se estamos aqui alimentando os nossos pensamentos com coisas edificantes, e eu acho que a palavra perfeita é edificante, porque envolve tudo que é bom para a nossa vida em espírito, se é isso que estamos buscando, nutrindo as nossas intenções, os nossos pensamentos, consequentemente, estaremos tendo pensamentos de mais bem-estar e, com isso, desenvolvendo em nós mais paz. Se buscamos pensamentos melhores, mais positivos, mais agradáveis, mais dóceis, pensamentos bondosos, em harmonia com Jesus, em harmonia com Deus, nosso Pai, consequentemente, nós buscaremos pessoas com a mesma afinidade daquele pensamento. Consequentemente, buscaremos situações que vão ser proveitosas para nutrir esses pensamentos mais elevados. Consequentemente, a gente começa a mudar a percepção da nossa vida. Tendências que tínhamos antes já não vamos ter mais, porque os nossos pensamentos estão mudando. Então, muitas vezes, aquilo que a gente gostava de assistir na internet já não vai nos agradar mais, porque os nossos pensamentos estão mudando, estão se elevando, estão tendo mais sintonia com Jesus. Então, começamos a mudar os gostos, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente busca ler.
Começamos a mudar a percepção de como aproveitamos o nosso tempo livre, porque os nossos pensamentos estão se transformando no caminho do bem. Mas se continuamos nutrindo só pensamento negativo, só pensamento ruim, nutrindo só a ideia que a gente diz que é ideia ruim na nossa cabeça, consequentemente buscaremos situações, pessoas e momentos que se afinizam com essas ideias. Então a gente vai estar carregando, como que se diz, uma energia mais densa em volta de nós, porque são esses pensamentos que estamos emanando, perdendo grandes oportunidades de semear o bem, perdendo grandes oportunidades de aproveitar muito bem o nosso tempo aqui na nossa reencarnação. O nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele vai nos afirmar quanto a este tema que o destino, ele é o resultado do pensamento. Olha só, o destino, ele é resultado do pensamento. Ou seja, aquilo que a gente anda pensando é aquilo que a gente anda buscando. Então vai aparecer na nossa vida oportunidades para a gente colocar aquilo em prática. E aqui sejam pensamentos bons ou pensamentos maus. Acredito que isso está em perfeita sintonia, essas palavras de Haroldo, com uma palavra e um ensinamento que Jesus nos dá quando Cristo nos diz: quem procura, encontra. Então, o que estamos procurando através das intenções dos nossos pensamentos? Porque será isso que nós acharemos. O que estamos buscando com a intenção do nosso pensamento? Pois será isso que nós acharemos. Se estamos buscando oportunidade de crescer moralmente, oportunidade de desenvolver o nosso espírito, se estamos buscando a fé para os momentos difíceis, a paz para os momentos de tribulação, nós encontraremos isso. Agora, se estamos buscando coisas, situações pautadas em intenções perniciosas e desagradáveis espiritualmente, será isso que nós também acharemos. Por isso que Haroldo diz: o destino, ele é resultado do pensamento. A cada dia estamos escrevendo a nossa história, e não só com as nossas atitudes, mas sobretudo com o que estamos pensando, com as intenções que estamos alimentando. Por isso, meus irmãos, Cristo, ele frisa, e eu repito aqui as palavras de Jesus: quem procura, encontra. Precisamos usar muito bem o nosso livre-arbítrio e saber muito bem educar essa nossa vontade e o que estamos procurando, para que nós achemos o caminho do bem. São os ensinamentos edificantes, para que a gente ache oportunidades para a gente crescer espiritualmente. Caso contrário, ficaremos estagnados, como já acontece há tantas vidas. Estagnados por pensamentos de vingança, de ódio, de raiva, pensamentos ainda muito fixados no passado, de coisas que já aconteceram, pensamento muito fixado em vitimismo também. Ficaremos fixados nisso e não nos desenvolveremos. Bom, meus irmãos, gostaria de encerrar com as palavras hoje de Emmanuel, nosso querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida. Aliás, esse é um livro que Emmanuel, ele se dedica a falar sobre a força do pensamento. Emmanuel nos afirma: o nosso pensamento, ele cria a vida que a gente procura através do reflexo de nós mesmos. O nosso pensamento, ele cria
a vida que estamos procurando através do reflexo de nós mesmos. O que estamos achando em nossa vida, as situações que estamos encontrando, as pessoas que estamos encontrando, é reflexo dos pensamentos e intenções que estamos nutrindo também. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com essas palavras em nosso coração, que a gente possa educar a nossa forma de pensar, a fim da gente buscar se desenvolver, ter mais oportunidades de crescimento no bem. E a gente só vai encontrar essas oportunidades de crescimento no bem se nós procurarmos. Então precisamos educar os pensamentos, a nossa vontade. Bom, meus irmãos, essa nossa reflexão de hoje, ela foi inspirada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós, meus irmãos, que estamos aqui. Nos encontramos amanhã, com a paz de Deus, para mais um encontro do nosso Evangelho diário. Fiquemos com Jesus, um dia de muita paz, de força e de muita fé para todos nós. Que assim seja.